Fala moçada, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza. E eu sou seu psicoterapeuta aqui, atendo pelo IBPC também, tá? Lá pelo IBPC os valores são menores, então para quem precisa realmente pode procurar lá pelo IBPC, que é um instituto de psicoterapia brasileiro, né? E se você quiser ter uma consulta comigo, pode me deixar uma mensagem que tem o meu WhatsApp aqui embaixo e assiste os outros vídeos, tá? Hoje, hoje é dia de Santo Agostinho, né? Então eu vou trazer para vocês aqui uma base do que do que a gente precisa saber de Santo Agostinho. Então, mesmo que você não seja religioso, não seja religiosa, eu preciso que você se abra um pouco para entender, né, esse santo. A gente chama de santo justamente porque ele foi canonizado pela Igreja Católica, mas Santo Agostinho ele deixou muito material para nós psicólogos, né? Eu faço psicologia, então ele traz a primeira vertente da psicologia pela Igreja Católica, mas ele contesta muitas coisas. Ele explica muitas coisas através de Deus que a gente não consegue explicar, que muitas pessoas não conseguiam também explicar naquela época, porque Santo Agostinho, antes de tudo, antes dele se converter, ele era... Muita gente já conhece a história dele, que ele é muito famoso, mas ele era uma pessoa do mundo, né? Até seus 33 anos, ele vivia para o mundo e não se convertia, e não tinha essa conversão, né, para a Igreja Católica, para Jesus Cristo, enfim. E o pai dele também não era um pai que ia à igreja, mas a mãe, sim, a mãe sempre buscou a conversão de Santo Agostinho. E com 33 anos, até os 33 anos dele, ele era muito bem de oratória, ele dava aula de retórica, né, para vocês terem uma ideia. Então ele era muito bom com as palavras, ele era muito bom com a persuasão e antes de tudo ele era sanguíneo. Né? Então, para quem não assistiu os vídeos dos temperamentos e não sabe o que é, vai lá nos vídeos dos temperamentos. Mas o sanguíneo é aquela pessoa que vai, que faz, que ela toma conta do ambiente. Então, Santo Agostinho falava muito. E por isso, né, por todos os vícios que nós temos, Santo Agostinho, como era sanguíneo, ele tinha vício de luxúria, né, vício de bebedeiras, de balada. Porque quando a gente pensa, né, ele viveu em 300 e alguma coisa até 400 depois de Cristo. E a gente quando pensa nessa idade antiga, a gente não acha que existia isso antigamente, né? A gente deixou isso de lado, a história hoje em dia é totalmente deturpada, a gente não estuda mais isso. Esse estudo me dá muita vontade de trazer aqui para vocês também, porque isso faz parte de nós. Então, a gente vê hoje o que a mídia nos traz e a gente toma aquilo como verdade, sendo que na maioria das vezes não existem outras vertentes que a gente poderia ver, tá? Agora veio em mente, por exemplo, eu estava assistindo uma aula do Olavo de Carvalho, né? E ele fala isso. Até os macacos, quando um macaco, por exemplo, você tem um grupo de macacos, isso é uma coisa que já aconteceu, que é um experimento, e eles só vão buscar, por exemplo, seu alimento em um lugar, né? Eles estão num bando e eles vão buscar esse alimento sempre em um lugar. Quando um dos macacos, desses 30 macacos, ele acha outro lugar para ir buscar a comida, e ele deixa os outros macacos irem buscar a comida naquele lugar que eles estavam habituados a buscar, e esse macaco vai em outro lugar, vai ao contrário da manada, para buscar a comida. Todos os outros julgam ele, todos os outros batem nele. E aí passa com os dias, com os meses, vai outro, e vai outro, e vai outro, e de repente eles estão divididos. Então é isso que acontece com nós seres humanos, tá? A gente se deixa levar pela mídia, e a mídia quer que a gente seja levado. Então, quando a gente vê outra vertente, outra pessoa falando algo diferente, a gente fica assustado. A gente não sabe realmente dar importância para isso ou conversar com isso. Vocês conseguem me entender, né? Hoje em dia é tudo um debate duplo. É sempre um contra o outro. Não existe conversa sobre. Não existe um meio termo. Não existe realmente um diálogo em que um influencia o outro. Então,
cada vez mais as pessoas estão ficando sem inteligência. E essa é inteligência mesmo, porque a inteligência é que vai nos moldar, né? Então vamos voltar aqui para Santo Agostinho, porque eu já estou entrando em outra parte que eu gosto. Enfim, Santo Agostinho, então, ele tem uma história muito boa, que um amigo dele estava perto da morte e ele não era convertido. Então o amigo dele estava acamado e ele fala para Santo Agostinho: eu vou me batizar. E Santo Agostinho caçoa dele, ri dele, até ele ser batizado. Então ele foi batizado, esse amigo dele, e depois que ele é batizado ele tem uma certa melhora, né? Ele fala com Santo Agostinho e Santo Agostinho continua rindo dele. E 4 dias depois esse amigo morre. Isso era antes dele se converter, essa não foi a conversão dele, né? E aí quando ele tinha 33 anos, que tem aquela famosa história, né, de Santo Agostinho, que ele tá já tá vendo a luz da certeza, né? Que esse nome que eu dei pro nosso canal, pro nosso futuro instituto, que eu quero trazer, né, para ajudar mais pessoas, que é a minha vontade, e se Deus quiser a vontade dele também, é justamente por Santo Agostinho, porque essa luz de certeza, ela vai se abrindo aos poucos para ele, e ele vai dando luz, vai dando voz para isso, ele vai olhando mais para ela. É como essa história dos macacos, ele começa a olhar para um lugar diferente. E de repente ele já estava lendo São Paulo, né, as cartas de São Paulo, que são as principais cartas da Bíblia, né? São Paulo era um colérico que todos queremos ser. E ele escuta uma canção como se fosse uma canção de crianças. E ele escuta nessa canção toma e lê. E ele fica pensando se ele já tinha escutado aquela canção ou se tinha crianças perto dele que estava cantando aquela canção e ele não acha. Então ele pensa, então é para mim pegar e ler o que eu estou lendo. Então é para mim pegar esse livro que está comigo e ler. E ele estava sentado numa árvore, não me recordo que árvore que é. E ele pega e abre esse livro de São Paulo e está escrito ali, né? Não faz parte de bebedeiras e luxúrias, enfim, não vou falar a frase corretíssima, mas toma a minha vontade e faça o que eu digo. Enfim, era algo nesse sentido, tem até no meu Instagram lá. E ele, quando ele lê essa frase, essa parte do que ele abriu ali para ler e ele sentiu que era Jesus Cristo, Deus falando com ele se debruça, ele chora muito. E é ali que ele tem aquela luz de certeza. Que eu já tive, que você provavelmente já teve também. Se você não teve, você vai ter. Porque são pequenas coisas que acontecem na nossa vida, porque quando a gente olha para um ato desse, a gente nunca teve um ato desse na nossa vida, fica difícil a gente pensar que aquilo foi Deus que fez, né? Pô, ele tava ali, escutou alguma coisa, às vezes foi da cabeça dele, e aí tava meio emotivo, leu aquilo ali e achou que era isso. Não é, pessoal, isso não é. Isso não acontece por acaso, tá? E como que eu tenho certeza disso? Porque eu já passei por isso. E isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal porque quando acontecer com você, são pequenas coisas que você se abriu à vontade de Deus, que foi isso que aconteceu com Santo Agostinho, ele foi se abrindo à vontade de Deus, e de repente acontece da forma que ele estava esperando, sabe? Porque Deus vai agir de uma forma com você na sua conversão, e na conversão não de você ser religioso, não de você ser extremo católico, enfim, não é nada disso, não de você ser protestante, é na conversão de você ter uma vida moral, de você ter esse vazio que a gente sente dentro de nós preenchido totalmente. É um preenchimento que a gente sente e que não vai mais faltar em você, e você vai querer mais daquilo. Então é tão pessoal que acontece da forma que você é sentido. Então se você não sentiu isso, peça, eu já falei em outros vídeos isso, peça a Deus. Deus, eu não confio em ti, eu sou ateu, agnóstico, o que for, mas me mostre então de um jeito que eu acredite, me mostre. Peça isso todos os dias. É impossível que não aconteça algo com você, é impossível, tá? Porque eu tô sendo bem raso aqui,
Mas a gente pode aprofundar ainda mais, a gente pode sair desse confia em Deus, que a gente vai na igreja e vai nos cultos e é sempre a mesma coisa. Eu confio em Deus, você tem que confiar em Deus, Deus está tirando isso de você. Isso é tudo muito raso ainda. Tem como ser profundo nisso, tem como você entender mais, tem como. E Santo Agostinho traz esse como. Santo Agostinho ele traz essa graça. Ele é aquele sanguíneo que ele se abriu totalmente para Deus e nos livros, as confissões dele, ele fala isso com muito detalhe. Eu vou ler uma parte para vocês que eu tinha deixado aqui. E eu não vou cortar esse vídeo, tá? Porque eu gosto de vídeos que não tem cortes. Esse aqui é um compilado, tá? Que eu ganhei da minha esposa. Mas são muitos livros das confissões dele. São muitos livros. Se eu não me engano, são 15 volumes, 13 volumes. E eu coloquei uma parte aqui que ele fala da descoberta com Deus. Olha como que é. Ele coloca assim, a descoberta de Deus. E nessa parte aqui, depois eu vou trazer um livro inédito aqui, que talvez pra mim é inédito, porque eu tô lendo e tô apaixonado nesse livro. Mas que foi Deus realmente que colocou no meu caminho, porque eu nunca tinha escutado, de repente eu tava escutando. Eu falei em outro vídeo sobre essa mulher e depois eu pesquisei mais a fundo, né? Mas eu vou trazer que é uma mulher que conversa com Deus. Ela já faleceu há algum tempo, né? Já há bastante tempo. Se eu não me engano, 1900 e alguma coisa. E é cheio de riquezas que, sabe? Quando eu tô lendo, eu me perco lendo. E ela traz algo próximo de Santo Agostinho, mas é na voz de Jesus Cristo, tá? Então ele escreve aqui, eu fiz uma parte referência, que ele faz: ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade, tu és meu Deus. Por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, tu me tomaste para me fazer ver que havia o que ver. Olha só essa parte. Tu me tomaste para me fazer ver o que havia que ver, o que eu teria que ver. Ele me tomou para eu ver o que eu preciso ver, mas que eu ainda não estava em condições de ver. E deslumbraste a fraqueza da minha vista com a violência de teu brilho. Essa é a luz que Santo Agostinho traz para nós. Dá vontade de ler de novo. E deslumbraste a fraqueza da minha vista com a violência do teu brilho. E me estremeci de amor e de horror. Pareceu-me estar longe de ti na região da dessemelhança, como se ouvira a tua voz do alto. Ele coloca entre parênteses: sou o pão dos fortes, cresce e comer-me-as, não me transformarás em ti, como fazes com o alimento de tua carne, mas tu serás mudado em mim. É um pouco difícil para quem nunca leu esses tipos de livros, mas sou o pão dos fortes, cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti, como fazes com o alimento de tua carne, mas tu serás mudados em mim. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus muda você por dentro. Deus, enfim, que você acredita. Mas ele está dentro de você. Então, essa parte aqui a gente pode ler várias e várias vezes. Ó eternidade, amor verdadeiro. Ele começa, né? Ele sempre dá. Em todas as frases dele, ele sempre dá uma introdução. Ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade. Isso tudo é Deus. Ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade. Isso é Deus. Ele vê Deus dessa forma. Tu és, meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, tu tomaste para me fazer que havia o que ver. Porque eu não sabia o que eu precisava ver, mas você sabia. E ele continua depois, né? E conheci então que castigaste o homem por causa de tua iniquidade, e que secastes minha alma como uma teia de aranha. E eu disse: porventura não é nada a verdade, porque não se acha difundida pelos espaços finitos e infinitos? E tu me gritaste de longe: pelo contrário, eu sou o que sou. E eu ouvi como se costumava ouvir no coração, sem deixar lugar para dúvidas. Antes, mais facilmente duvidaria da minha vida que da existência da verdade.
olha só o que ele fala. Pelo contrário, eu sou o que sou. Isso diz Deus para ele. Eu não sei como que era essa conversa com Deus, né? Às vezes ele escutava, porque lendo essa outra mulher que realmente falava com Jesus Cristo, é bem parecido isso. Ela fala isso. Ela fala como Deus fala com ela. E ele termina ali, né? Sem deixar lugar para dúvidas. Antes, mais facilmente eu duvidaria da minha vida. Olha o... Cara, para chegar nesse íntimo de Deus, a gente tem que estar totalmente aberto, sincero. Antes disso, todo o livro ele fala da sinceridade, da humildade, que tem as frases mais conhecidas são de Santo Agostinho, que é: a gente quanto mais acha que está no alto, que temos as coisas que temos por nós mesmos, o tombo vai ser muito maior, né? Falando em palavras aqui para todos entenderem. E quando a gente está mais humilde, quando a gente está mais retraído, quando a gente está pensando que está sendo castigado por Deus e olhando para Ele com essa sinceridade: Pai, por que fizeste isso comigo? Eu não tenho nada, eu não sou nada. É aí que você vai se encontrar. Por que é aí que a gente vai se encontrar, Felipe? Porque... como que eu posso falar isso de uma forma que não seja tão difícil para vocês? Quando a gente passa por verdadeiras provações e a gente não tem a parte divina na nossa vida, quando a gente é ateu, um agnóstico, ou quando a gente é da fé mesmo, mas a gente não acredita da forma correta, o que existe muito hoje em dia, a gente fica com raiva de Deus. E é totalmente ao contrário, isso é contraditório. Como que a gente vai ficar com raiva de Deus se a gente confia em Deus? Então a gente não confia totalmente. Vocês já viram essas pessoas dentro da igreja? Agora eu vou realmente tocar na ferida e muitos vão ficar bravos comigo, mas quando a gente vê essas pessoas que estão dentro da igreja e elas querem mudar a todos, mudar realmente, assim, incisivamente, você precisa usar roupa, você precisa usar outra roupa, você precisa fazer isso, fazer aquilo, enfim, você não confia em Deus. Você confia em si próprio? Porque a confiança em Deus, ela não está nisso. A confiança em Deus está em você olhar para o teu filho e fazer o que você pode. Fazer tudo o que você pode, óbvio, mas deixar com Deus o que é com Deus. Consegue entender? Presta atenção. Quando não temos essa confiança 100%, talvez nunca teremos 100%, mas 90% a gente consegue chegar. É porque a gente não entendeu o que é Deus, não entendeu o que é a realidade, não entendeu a primeira frase de Santo Agostinho: ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade. Deus está na eternidade, então se Ele está na eternidade, Ele é a eternidade, Ele sabe o que vai acontecer na minha vida futuramente, Ele sabe de todas as coisas que aconteceram na minha vida no passado. Então essa confiança ela tem que ser plena. Por mais que dói em mim algo que aconteceu comigo, eu confio eternamente em Ti. E quando eu confio eternamente, eu me abaixo. E quando eu me abaixo, eu vejo quem eu sou de verdade. Quando eu me humilho. Porque quem eu sou? Eu não sou nada. Nada. Tem uma frase que eu procurei até hoje, e não acho que eu escutei do meu professor em psicoterapia, que é uma pessoa, não sei se é verdade isso, mas é muito lindo, um homem conversando com Deus. Deus, eu te entrego tudo. Eu te entrego meus bens, eu te entrego o que eu fiz, eu te entrego o que eu fiz de bom. E Deus olha para ele e fala: tá, mas fui eu que te dei isso. Tá, então eu te entrego o que eu fiz com tal pessoa, mas fui eu que te dei também isso. E ele fala: mas então Deus, o que sobra de mim para te entregar? E Deus fala: os teus pecados. E agora eu vou trazer aqui, né, então, para complementar Santo Agostinho, que é essa mulher incrível, que ela fala a mesma coisa, tá? Se chama Livro do Céu, tem 36 volumes e tem em PDF no site. É só você escrever Luísa Picarreta, é o nome dela. Ela começou a escutar Jesus com 17 anos e ela só escutava, não sabia que era ele. E eu coloquei tantas coisas aqui
que eu fui lendo e fui sublinhando, porque no começo, quando ela começa a escutar Jesus, ela foi assim, foi divino o que Jesus foi falando para ela. Então tem umas partes que Jesus fala para ela assim, depois que, com os 17 anos, no começo de tudo, quando ela começa a entender isso, eu tô no primeiro livro, eu não passei nos outros livros, mas eu vou devorar isso aqui e tentar trazer para vocês isso. Eu deixei esfriar o meu chimarrão agora. Ixi, a bomba já foi embora porque esfriou o chimarrão. E eu vou ler essa parte que tá aqui, em vez de eu procurar o restante. Olha, ela fala: ensinar-lhe o desapego. Desapego do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração e de todas as criaturas. E com uma voz interior me dizia, isso é a voz interior dela, que ela não sabia que era Deus por enquanto: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar esse pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão em que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dai-me a tua vontade, e isso me basta. Olha, desculpa pessoal, mas fico muito animado com esse livro. Olha só essa frase inteira que eu falei. Se não tem tantas grandezas nisso, não tem como uma pessoa inventar. Tem como, né? Mas essa sinceridade de pensamento, de escrita que ela escreveu aqui. É aquilo que eu tava falando outro dia, né? No vídeo que saiu sobre os homens ali. Eu sou o único que merece ser amado. Jesus, a eternidade, que é Ele. Eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar esse pequeno mundo que os rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações. É da imaginação que eu estava falando, do limite da sua imaginação. Se você tem esse limite da sua imaginação e você não busca na tua vontade aumentar esse seu imaginar, você é livre para isso. Deus deu essa liberdade para nós. Mas é a liberdade de buscá-lo. Sem a liberdade de buscá-lo, a gente é aprisionado pelo mundo que nos rodeia. Somos aprisionados por por aquilo que eu estava falando antes, sobre a mídia. Hoje, hoje, e sei lá, 20 anos atrás, eu tenho 25 anos, 20 anos atrás já era dessa forma, já tinha começado a disseminar a mídia. Eu não estou falando só canais digitais, mas as redes sociais, tudo, ainda continua sendo o nosso meio de imaginação. Quantas pessoas você vê lendo um livro hoje para aumentar o teu imaginário? E aumentar não de tal forma fictícia, mas de uma forma que vai aumentando os seus limites para a moralidade. Porque hoje a moda de a gente assistir algumas coisas no Instagram, YouTube, é trazer a imoralidade. Você pega as novelas é um rio de imoralidade. De 10 casais que tem na novela, 9 traem. E acham isso normal. Ah, não, trair é normal, depois pede desculpa, volta e volta. Isso não é normal. Enfim. Nessa parte que Santo Agostinho fala ali da luz de certeza, em que eu li. E nessa história que eu também falo do rapaz que Jesus fala para ele: dai-me os seus pecados. Eu quero os seus pecados. Os pecados são a sua vontade. É isso que ele fala. Jesus fala para Luísa: tu tens razão em que não podes nada. Não temas. Eu farei tudo. Dai-me a tua vontade. E isso me basta. Nossa, e daí quando a gente olha com um olhar de cristãos que são mal formados, como eu era mal formado e ainda sou, ainda tem tanta coisa para melhorar, mas a gente pode ter escutado e não ter dado a verdadeira importância às vezes que isso
teria que ter. Dai-me a tua vontade, isso me basta. Quando é falado isso na igreja, ou quando a gente escuta isso, a gente não dá a prioridade que temos que dar. Porque a gente só olha isso como algo bonito. Como assim? Deus só precisa da minha vontade. Então é só isso que eu tenho que dar para ele. É só vir aqui pedir perdão e continuar. Não é só isso. A tua vontade. Qual que é a tua vontade? Qual que é a minha vontade? A minha vontade é as más inclinações. A minha vontade é os prazeres mundanos. A minha vontade sempre está voltada para isso. Então, Pai, eu te entrego a minha vontade. Eu te entrego a minha vontade de que você faça em mim o que queres fazer. Que eu não deixe de ser sincero com o Senhor. Pois tu vê o meu coração, pois tu vê tudo que eu preciso e tu vê tudo o que eu tenho de ruim. E tudo que eu tenho de ruim é meu, Senhor. Tudo que eu tenho de ruim é meu. Mas tudo que eu tenho de bom é teu. Foi tu que me destes. Esse é o começo da vida espiritual. É só o começo da vida espiritual. Aprofundar isso, aprofundar as vontades, as inclinações que nós temos, é muito mais que isso. É muito mais que ir num retiro e chorar no retiro de cura e libertação. Eu não sou contra, tá? Muita gente tem que passar por isso. Mas falta o profundo em nós. Falta o aprofundar. Falta aprofundar. Eu posso falar sobre essa frase da tua vontade o dia inteiro. De olhar para cada um e buscar, por exemplo, não Santo Agostinho, mas São José Maria. Que ele traz o trabalho, a santificação pelo trabalho. Né? Tem muitos vídeos, né, hoje em dia na internet, é muito bom isso. Mostrando as grandes multidões vindo a São José Maria e pedindo: Senhor, como eu vou me santificar no meu trabalho se eu não gosto de ir, se eu não faço meu trabalho bem, se eu tenho raiva das pessoas que estão no trabalho, se as pessoas que estão no meu trabalho são ruins comigo, e às vezes são ruins mesmo, sabe? Então São José Maria fala: foi Deus que te colocou ali, então dê tudo, baixe a cabeça. E hoje, o que a gente vê? As pessoas mandando levantar a cabeça, sair do trabalho, buscar outras coisas. E muitas vezes as pessoas vão escutar isso e vão fazer coisas erradas para sobreviver. Ainda mais nesse mundo que está cada dia mais difícil da gente sobreviver. Ainda mais nesse Brasil, mas é no mundo inteiro. E por que está difícil essa sobrevivência? Porque falta a vida espiritual. Ah, Felipe, como assim? A vida espiritual, ela tem que estar 100% dentro de nós. E 100% é lendo esse livro que eu consegui realmente ver. Ela continua aqui. Eu vou trazer outra. Continuando, né? E isto acontecia mais frequentemente na comunhão, ela fala. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia perdão por até aquele momento que não havia sido. Ou seja, eu pedia perdão pelo que não tinha acontecido a Jesus. E lhe dizia que verdadeiramente o queria amar. E lhe rogava que não me deixasse nunca mais, só sem ele. E a voz continuava na cabeça dela: não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Olha só. Ele fala isso para ela: não, eu virei contigo para observar todas as tuas ações. Não somente quando você vai para a igreja, não somente quando você vai fazer coisas boas, mas nas coisas ruins, na tua casa, no teu trabalho. E ela continua: todo dia o sentia sobre mim, me repreendia em tudo. Ela escutava essa voz. Me repreendia em tudo, como por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias. A voz interna me dizia: olha só isso, pessoal. O que a gente mais faz nessa vida se não é conversar com as pessoas coisas indiferentes e coisas não necessárias sobre as outras pessoas, sobre fofocas? E a voz interna dizia para ela: estas conversas enche-me a mente de coisas que não pertencem a mim. Circunda-te o coração de pó, de modo
que te fazer sentir débil minha graça, não mais viva. Olha se não é muito parecida com as coisas que Santo Agostinho escrevia. Circunda-te, repreenda-te, o coração de pó. Quando você faz isso, é de modo que a minha graça não está mais viva em ti. Porque é a tua vontade de falar isso. Você fala mal dos outros o tempo todo? Quando você fala mal de ti, dos outros, não é mais eu que vivo em ti. Então diminui a graça que você poderia sentir e escutar sobre mim. Porque se Deus está dentro de nós, por que nós não podemos pensar assim? Claro, não de forma maluca em que vai levar a gente para o lado daquele primeiro exemplo das pessoas que estão dentro da igreja e cuidando de todas as vidas, mas cuidando de você mesmo, cuidando da sua vontade. Quando essa pessoa está repreendendo os outros por roupas, porque ela é mais santa que o outro, Deus já não está mais nela. Você me entende? Aquela pessoa que se diz santa, que se diz toda da graça, ela não tem a graça, ela está muito mais longe de Deus do que a pessoa que está humilhada. Que vocês vão entender. Luísa Picarreta, ela fala, tinha dias, ela continua, todo dia o sentia sobre mim. Não, continuando aqui embaixo. A mimite quando estava na casa de Nazaré. Jesus falando. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras, eu buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de assar os corações e atraí-los ao amor. E primariamente, a minha mãe e São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo ele se referia. Por que você não pode fazer o mesmo? Olha, ela escutava isso. Como não é Deus que fala isso? Ele fala, me imite quando estava na casa de Nazaré. Tudo que ele pensava tratava ao Pai. As coisas que ele pensava, os discursos dele era santo. E por que a gente não pode fazer o mesmo? Então ela fala, olha só, ela escutando isso confusa. Eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessar-lhe minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria. Porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Olha só a sinceridade dessa mulher. Essa sinceridade que a gente tem que ter. Por si só a gente não consegue fazer nada que não seja o mal. Porque todo o resto tem em Deus. Todo o resto tem a graça divina. Só que a gente não consegue olhar essa luz porque a gente não está aberto à luz da inteligência iluminada pela graça. Porque a gente tem duas inteligências, tá, pessoal? A gente tem a luz da inteligência iluminada pela razão, que é o que a gente acha que acontece sem Deus, que é muito difícil quando a gente trata uma pessoa e ela não acredita em Deus. Muito difícil no sentido de trazer ela, de levantar ela, de levar ela, porque tudo para ela é razão. Não existe a graça nela. Então, esse imaginário dela, essa limitação, deixa tudo mais fechado. E a gente tem a outra inteligência, que é a inteligência iluminada pela luz da graça, que é quando mesmo a gente sem entender, a gente faz. Consegue me entender? Preste atenção. Mesmo sem entender que eu preciso ser melhor com a minha mulher e com a minha filha, mesmo eu estando às vezes cansado, eu pegar e fechar a boca e só fazer, trazendo a realidade de muitos aqui. Quantos pais não chegam em casa cansados e não fazem mais nada pela sua família porque estão cansados? Peguem seu celular e sentem no sofá e esperem a janta. E ainda querem ter uma vida feliz, ainda querem ter uma família feliz. Não tem como. Não tem como. Não tem como falar isso de outra forma. Enfim. Eu vou continuar porque eu tenho que terminar essa parte também porque tá muito bom, tá? Ela fala então que ela ficava muda, enfim, não sabia fazer outra coisa assim mal. Se durante o dia minha mente se ocupava sem pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia me dizendo. Quando ela pensava em outras coisas, deixava desviar o pensamento dela, que é o que acontece com nós todo o tempo. Ele falava para ela,
Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olha, se você não acabar com isso, eu te deixo. Olha só o que Deus fala para ela. É o que acontece com nós. Quando a gente dá voz para aqueles prazeres mundanos, para coisas ruins da nossa cabeça, para coisas imorais, ele nos deixa. Porque não é a nossa, porque ele não vai corromper a nossa vontade. Você corrompe a graça dele. Pela sua vontade, você não entrega a vontade para ele. É muito difícil isso que eu estou dizendo. Eu não quero que vocês pensem que isso é fácil. Mas é simples. É simples. A gente precisa fazer isso todos os dias e todas as horas da nossa vida. E a gente vai errar. 90% das vezes a gente vai errar. Imagine se você escuta Jesus falando isso para você. Ou outra pessoa, Deus, quem quer que seja. E ela fala, eu fiquei com muita dó dela. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas provocações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava. Ela viu essa luz tão clara. Veja se não é a mesma coisa que eu li em Santo Agostinho aqui. Quando ele disse aqui, ó, tu me tomastes o trem solto. Não vai me bater aqui não, porque Jesus está aqui, pô. E deslumbraste a fraqueza da minha vista com violência do teu brilho. É a mesma coisa que Luísa fala aqui. A mesma coisa. Especialmente uma manhã depois da comunhão, ela se comungava todo dia. Deu-me uma luz tão clara sobre o seu grande amor que ele me dava. Se a gente visse o amor que ele te dá todos os dias, justo só porque você está aqui. Se você não acredita, eu sempre toco nessa tecla, se você não acredita, tudo bem. Mas não tem como você ler isso e achar que a pessoa fez isso a vida inteira dela porque ela era maluca. Né? Hoje, eu sei que dentro da psicologia, quando a gente trata as pessoas, eu não vou ficar na terapia falando de Jesus, de Deus pra você. Não vou. Eu tô fazendo um trabalho aqui no YouTube de tanto como psicoterapeuta, mas também como se fosse estudando esses livros. Estudando o livro dela, pra gente trazer algo melhor pra nossa vida. Trazer algo melhor no sentido da gente se reerguer mesmo, sem ter nada. Porque dinheiro não é tudo mesmo. Por mais que hoje esteja na moda as pessoas, né, colocarem que dinheiro não é tudo, mas é raso, sabe? É raso. Aprofundar realmente isso. Na psicologia a gente aprende, né? Os professores sempre falam. Eles tocam no assunto de Deus, tocam no assunto de Jesus Cristo, mas a gente não pode trazer esse lado justamente para não ser idealizado. E não idealizar outra pessoa. E tudo bem, eu entendo isso. Mas olha isso que ela fala. Ele me dava, né, essa luz, eu vi o grande amor dele, essa luz dele, e ele me dava sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar nenhuma pessoa. Quando ela viu o amor de Deus por ela estava tão convencida que diante já não foi capaz de amar nenhuma pessoa da forma que ela amava a Deus. Deus me livre, eu queria tanto ver isso, né? Sentir já é outra coisa. E aqui chega na parte mais importante, tá? Ensinou-me a amar as pessoas sem pensar, sem me separar dele. Né? Ela fala ali antes que ele ensina para ela. Isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus. De modo que se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem, e que se tinha servido da criatura para me dar, então meu coração se unia mais a Deus. Quando ela amava as outras pessoas, ela via que Deus amava também as outras pessoas quando ela amava ela, e ela amava ainda mais. E se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação.
Quando as pessoas falavam com ela de forma rude, quando as pessoas tratavam ela mal, ela entregava isso a Deus. Ela falava, eu via como instrumento nas mãos de Deus para a minha santificação. Como hoje, pessoal, hoje ninguém faz isso. Hoje é briga atrás de briga. Eu não tô falando para você baixar a sua cabeça em todas as vezes da sua vida, porque na maioria das vezes a gente não consegue também. A gente vai se exaltar com o filho, vai se exaltar com o esposo, vai se exaltar com o chefe, com o funcionário. Mas é você, depois daquilo acontecer, você ter esse eixo. Por que eu me exaltei? Fazer essa autoterapia. Eu tenho que buscar isso para vocês, para os meus pacientes. Ensinar a autoterapia. Porque isso pode ser ensinado. Mas é só voltar ao eixo. De quando acontece algo com você, e você sente aquilo, e você tem raiva, por que eu me sinto com raiva? Por que isso me afeta? Sabe? Porque se te afeta tanto, por que não afeta outra pessoa? Porque em pessoas diferentes somos afetados de tal forma diferentes também. E ela continua, por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. O meu chimarrão já esfriou porque... Nossa, isso aqui é água-choca. Meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Cara do céu. Quantos de vocês tem isso? Não tem ressentimento com ninguém? Putz, isso aí é impossível. A gente lembra até hoje a pessoa que nos fez mal. E não é questão de perdoar, tá? Tá na moda também, né? Você tem que perdoar o outro. Não, mas é você. Por que você tá ressentido com o teu próximo? Então, por esse modo, acontecia que eu olhava as criaturas, todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhe perdia a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Olha só, se a pessoa zombava dela, então ela pensava, então eu faço essas aquisições para minha alma. De alguma forma isso vai me estruturar para a minha santidade. E se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo, hoje isto, amanhã pode ser que me odeiem, pensando em sua inconstância. Sabe quando as pessoas te louvam e muitas pessoas buscam só isso na vida, que seria o reconhecimento que eu falei nas 12 camadas, e não consegue ver isso, que quando a gente consegue o reconhecimento e as pessoas, ou nossos pais, dão certa gratificação pelo que você faz, você dá muita importância para isso também. Então ela pensava isso com desprezo a esses louvores. Eu não mereço isso, porque hoje podem me falar isso, mas podem me odiar amanhã, porque são inconstantes, as pessoas são inconstantes. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Esse livro é muito bom. E ela continua, né? Purificação interior, purificação do interior da sua alma, porque aqui Jesus está purificando ela. E quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão para me purificar o interior. E a voz me dizia no interior, agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes, que devia contentar tantos e tantos? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Prometa-me ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesmas ficarás maravilhada. Deus, meu Deus. Eu e tu estamos sozinhos no mundo. É como se ela voltasse inteiramente para o interior dela. E só está com Jesus, ela e Deus. E nada atinge mais ela. Nada no mundo. Aqui ela já fala, né? Quando ela fala, o Divino Mestre me libertou do mundo externo.
Essa tem que ser a nossa busca, nos libertar do mundo externo, mesmo trabalhando, mesmo tendo que cumprir nossas metas, mas nos libertar, porque se a gente pegar aqui as passagens bíblicas, por exemplo, não amarrar outra, não colocar teu coração no dinheiro, né? Não amar o dinheiro, porque se amo o dinheiro não vai me amar. E é isso que a gente vive hoje. A busca de recompensa, a busca de reconhecimento, a busca de dinheiro, sobretudo, a busca de fama, a busca de coisas externas que não vão trazer para nós o real significado, a real felicidade, a real tranquilidade, sabe? Sabe, as pessoas não andam mais tranquilas e não se olham mais para dentro, pensando que existe, que pode existir um mundo interior. Faz essa atividade comigo, tá? Se você assistiu até aqui, faz essa atividade com você todos os dias, em todas as suas decisões. Olhe e peça: Pai, eu sei que está errado, eu sei que eu posso mais. Faz de mim a tua vontade. Entregue totalmente para fazer isso e tente chegar ao mais próximo de estar sozinhos no mundo com ele, você e ele, e ninguém mais. E você verá essa luz de certeza que vai se abrir para você. E você não tem como desver depois do que você sente, tá? Então, pessoal, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu queria e tem tantas outras coisas aqui que eu coloquei. Que se vocês gostarem eu quero trazer mais e mais aqui desse livro, tá? E olha, eu vou falar uma última coisa aqui. Ele fala, né, pra ela: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu me cuido muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos das minhas graças. Olha só isso. Em vez disso, com aquelas que reconhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter torrentes das minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas, agradecendo-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso lhe tirar tudo o que lhes dei, sabendo que não é nada delas. Pelo contrário, no coração que fedem de soberba, nem sequer posso entrar no seu coração, porque inflado deles mesmos não há lugar onde eu possa me colocar. As miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nenhum pé para dar um passo, nenhuma mão para agir, senão que tudo espera da mãe. Assim você estará junto a mim, como um menino, me rogando, sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Vê se esse texto, esse pequeno texto não é o que acontece na nossa vida. Pelo contrário, quando ele volta, pelo contrário, nos corações que fedem de soberba, nem sequer possa entrar no seu coração, porque inflado deles mesmo. Ele está inflado de nós mesmos, aquelas pessoas soberbas. E não é para você ficar julgando os outros, mas eu estou dando exemplo. Quando eu estou inflado de soberba, é aí que eu sou ruim com todos. Que eu sou ruim com as pessoas mais próximas de mim. Quando eu estou com a soberba, quando eu estou inflado de mim mesmo, não há lugar que ele possa se colocar em mim. Então, quando eu sou miserável, as minhas graças vão de queda em queda até a ruína. Sabe que é uma pessoa realmente miserável? Aquela que não tem nada para oferecer para os outros, que tudo é dela. Por isso ele quer que a gente faça contínuos atos de humildade. O que é atos de humildade? É a gente se abaixar. Sabe, num pequeno estalar de dedos, quando uma pessoa pede algo pra gente, a gente não quer falar que a gente não sabe, para não dar
às vezes, impressão de alguma coisa, ou para não dar continuidade naquela conversa, a gente fala, sei. Isso já é contra a humildade que ele pede para nós. Por que não falar, não, eu não sei de nada disso? Quando a gente consegue perceber, eu sei que vocês conseguem perceber isso, porque quando a gente realmente é sincero, a gente fica leve. A gente desinfla a soberba que tem em nós e dá espaço para Deus agir em nós. Então ele quer que a gente esteja como um menino envolto em fraldas. Cara, eu tenho uma criança pequena em casa, né? Tem 9 meses. Agora ela tá começando a querer andar, engatinhar, tá engatinhando. Mas ser como ela, nem se trocar, não consegue se trocar sozinha, não consegue fazer nada sozinha senão pelo pai e pela mãe. É isso que ele quer de nós. Mas como assim, Felipe? Ficar parado? Claro que não. Fazer tudo que a gente pode fazer, mas com ele em nossa volta. Sem saber quais são as melhores escolhas que a gente tem, mas que ele nos dá. Eu sei que é muito complexo isso, tá? Para muitas pessoas não vão conseguir entender, então como que eu vou ter iniciativa, como que eu vou tomar decisões? Mas é justamente isso, quando você toma uma decisão, a decisão já não foi tua. Se você está 100% nele, com ele, a decisão foi dele. Quando você toma a decisão pensando nele, porque se eu vou tomar uma decisão dos meus funcionários, por exemplo, eu vou parar e sentar e conversar com ele e ver o que é melhor para a vida dele, para a minha vida, e conciliar aquilo com a moralidade. Eu não vou pegar meu funcionário e fazer algo que eu ache ruim, que Deus não quer que eu faça com ele. Então, quando você é subordinado de alguém, você é funcionário de alguém, e o patrão é ruim com você, por exemplo, você não devolver isso para ele. É aquilo, né? Você me bate uma face, eu te dou a outra. Infelizmente não, né? Porque esse é o caminho da nossa santificação. Enfim, é só isso mesmo. Eu não vou continuar aqui, porque senão eu vou ler o livro inteiro para vocês. Eu espero que tenha ajudado, espero que esse dia de Santo Agostinho seja muito bom para vocês e que ele, padroeiro aqui do nosso futuro instituto, do nosso centro terapêutico, nos abençoe ainda mais e mais, como sempre abençoa. E, claro, Santo Agostinho não nos abençoa, mas Santo Agostinho pede a bênção de Deus para nós, né? Ele intercede por nós para que Deus, que tem o único poder, haja em nós, tá? Então, se eu não me engano, tem uma oração aqui de Santo Agostinho. Eu não vou deixar de rezar a oração de Santo Agostinho no dia de Santo Agostinho aqui, porque, né? Ao doutor da igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus os concedeu. Rogai também pelos agostinianos e a eles de novas vocações. Santo Agostinho, rogai por nós. Se inscreve no canal, deixa uma curtida e marca uma sessão comigo. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.